é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, Cordeiro eterno de Deus, que explodiu em amor, em dádiva de vida, antes da fundação do mundo, para que eu e você e tudo mais existisse. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, eu iria ler em Lucas, no capítulo 23, do verso 8 ao verso 12, mas aqui, nesse segundo antes, enquanto eu falava de Jesus, essa luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, eu olhei aqui para o lado, para o capítulo 23 mesmo, e quero ler do verso 27 ao verso 32. Lucas 23, de 27 a 32, que diz assim, veja só, seguia a Jesus numerosa multidão do povo, ele não estava livre, ele já tinha sido julgado, espancado, de todos os modos, e agora tinham posto uma cruz sobre ele a vinha carregando e caindo, e constrangeram um homem de Cirene, na África, pele negra, cor negra, um africano, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que ele a levasse após Jesus. Esse é o ambiente no qual se diz que numerosa multidão o seguia. E também mulheres batendo no peito e lamentando juntamente com grande multidão, elas gritavam, infelizes de presenciar aquela maldade. E aqui se diz o seguinte, porém Jesus, voltando-se para elas, para essas mulheres que batiam no peito e lamentavam, lhes disse, filhas de Jerusalém, mulheres de Jerusalém, garotas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e pelos filhos de vocês e pelos filhos que vocês terão. Não chorem por mim, porque eu garanto a vocês que virão dias tão perversos, nos quais se dirá, felizes as mulheres estéreis, que não geraram e nem amamentaram filhos, porque os dias serão tão ruins, que bem-aventurada será aquela que não tiver dado à luz. Nesses dias que virão, os seres humanos dirão aos montes, às montanhas, dirão às barragens e às barreiras, caí sobre nós, e dirão aos outeiros elevados, cobri-nos, sepultai-nos, porque a lógica é simples. Se eles fazem isso comigo, que sou um lenho verde, que não fiz mal algum, que sou entre todos vocês a única existência inocente de pecado, se eles fazem isto comigo, o que não farão uns aos outros? Se eles fazem isso com Deus, o que eles não farão na troca de suas próprias perversidades? E ainda, se vocês assistem o juízo de Deus entre os homens, como não será o juízo de Deus
sobre os homens. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Nós ainda estamos vivendo em lenho verde. Há alguns que hoje estão vivendo em lenho seco. Por exemplo, em Brumadinho, tem gente que não invocou. Ninguém ali invocou das vítimas que a lama e os montes e os outeiros os cobrissem e os sepultassem. Foi mesmo a ganância, foi a economia da perversidade, com potencial genocida que provocou aquilo. Mas, para os habitantes da cidade, tem gente hoje questionando o significado de tudo, inclusive da própria maternidade. Tem meninas dizendo: eu não quero ser mãe porque a minha mãe, minha irmã, teve filhos, está sepultada lá e deixou as crianças. Eu não quero correr o risco de dar nenhum futuro assim para ninguém. Decidi não ter mais filhos. Como cada vez mais a gente vê pessoas decidindo. Cada vez mais. Já não é natural que alguém do sexo feminino ou masculino pretendam a maternidade ou a paternidade. Isso aí realmente entrou em estado de total relatividade colapsante. Porque eu encontro crescente equivalência de desejo de evitamento da maternidade com o desejo da procriação. Está ficando meio empatado. A maioria ainda são aqueles que querem gerar filhos, mas cresce o número dos que não desejam. E as novas gerações parece que se inclinarão cada vez mais nessa direção. E as razões, quando você pergunta, não são, na sua maior parte, vinculadas à comodidade, a conforto, a não querer se aborrecer e se responsabilizando pela criação de ninguém. A maioria das vezes não é essa a questão. As pessoas, as meninas que falam comigo, as garotas de Jerusalém, o que me dizem é isso, que o mundo que nos aguarda é estranho, esquisito e inumano demais para que haja nelas algum sonho de botar aqui alguém a mais para sofrer aquilo que eles e elas próprias hoje já anteveem perplexamente como possibilidade angustiosa para o futuro delas e deles. Porque trariam filhos a mais. Jesus disse que isso vai crescer tanto. E a perspectiva planetária chegará a uma situação tão complexa de dificuldade e de hostilidade à vida, à paz, à segurança, ao bem-estar, ao sossego, à serenidade, pela morte de todos os frutos do amor, que o que nos aguarda é muita angústia, de todos os tipos, tão forte, que nesses dias de Brumadinho, para nós, nesse momento da história, a ilustração e a fala de Jesus ficam muito mais veementes e fáceis de captação pelos nossos sentidos, porque aquilo que nós estamos abominando ver em Brumadinho,
que é o sepultamento de 360 pessoas, mais ou menos, de uma única vez, num susto, numa subteza perversa. Jesus disse que chegará o tempo no futuro em que as pessoas desejarão que a barragem desabe sobre elas, porque olhar a existência vai ser tão horrível que elas preferirão que alguma calamidade as sepulte, para que elas não vejam mais a maldade da vida à sua volta. É esquisita a cena. Algo que transforma Brumadinho numa oração desejável. É inconcebível. Para os meus sentidos, graças a Deus ainda é. Eu não consigo nem entender. Mas Jesus disse: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. Eu aqui sou o lenho verde, que estou sofrendo maldades, mas para mim importa padecer e entrar na glória. Eu sei quem eu sou e sei por que eu sofro. Meu sofrimento carrega o sentido vinculado à verdade plantada na minha consciência e que por mim não é negociada, de tal modo que morrer para mim é nada. E é essa morte que me garante a ressurreição eterna. Não chorem por mim. Chorem por vocês que não têm esperança. Vocês que não têm sentido, meninas de Jerusalém. Chorem por vocês mesmas, pelo futuro de vocês, pelos filhos de vocês, porque eu digo que virão dias tão horrorosos que vocês terão inveja de quem foi sepultado em Brumadinho. Se o fluxo da existência continuar assim, se vocês derem vazão à maldade, ao crescimento dela, à perversidade, à iniquidade, e trocarem a verdade pela mentira, trocarem o amor pela barbárie, trocarem a racionalidade pelo ódio vingativo, trocarem aquele que cura por aquele que mata, tanto mais quanto vocês sejam permissivos em relação ao fluxo dessa lama espiritual que atravessa a existência de vocês, mais próximos vocês chegarão do dia de sentir inveja de quem foi sepultado em Brumadinho. Dias nos quais se dirá aos montes: caí sobre nós, e as grandes barragens cobri-nos. Porque se eles fazem isso com quem só trouxe amor, o que eles farão uns aos outros na troca de ódios permanentes? Se eles fazem isso com o inocente, imagina o que eles não fazem com aquele que tem seus próprios motivos e culpas. Se eles fazem isso no tempo em que se poderia ainda promover a paz, imaginem o que eles farão na hora da agonia total, atroz e final, como eles não se engolirão e não se devorarão uns aos outros. O Evangelho é de um realismo absurdo, chocante. Se não chorem por mim, não chorem por Deus, chorem por vocês. Não chorem por mim, nem chorem por Deus. Garotas de Jerusalém, chorem por vocês mesmas, porque chegarão os dias em que as mulheres nem conseguirão pensar no instinto feminino da maternidade. Será tão horroroso existir
que se preferirá desistir da existência quando catástrofes de um dia se transformarão nas invejas dessas gerações que estão chegando e estão por vir. De tão horroroso é o fluxo de maldade que não se quer barrar, que não se quer conter, que não se quer impedir. Mas o resultado, segundo o realismo de Jesus, será esmagadora e inafastavelmente este. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, eu sou as coisas que não são. Eu sou esse verme. Eu sou esse micróbio. Eu sou essa não designação quando comparado com tudo que existe. Mas eu sei que tu me ouves. Que tu não ouves as montanhas, mas tu me ouves. Que tu não ouves aos oceanos, mas tu me ouves. Que tu não ouves as estrelas, porque sejam estrelas e indizíveis em tamanho, mas tu me ouves. Porque tu me fizeste com o teu caráter, tu me deste fagulhas da tua consciência, tu me permitiste ser um pequenino Deus que morre a menos que seja salvo pelo sopro eterno da tua vida em Cristo. Mas tu me deste o poder de dizer eu sou. Por isso eu falo contigo e tu me ouves. E eu peço que tu me ouças. E que tu produzas um despertamento na consciência de milhões de pessoas, que tu abras os olhos e os sentidos dessa geração que está cegada, ensurdecida, empedernida e blindada. Quebra essa couraça, rasga esse véu, arromba essa barreira do engano. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.